Olá, boa tarde. Bem-vindos aqui à FNAC do Norte Shopping. Muito obrigado por estarem aqui num domingo à tarde, ainda por cima, mais tarde temos assim alguma coisa para fazer importante, que é ver um jogo, que infelizmente não está Portugal nele, não é? Mas temos lá os nossos hermanos e vamos, pelo menos eu estou a torcer por eles. Queria agradecer em primeiro lugar ao Rui por me ter convidado para apresentar, para moderar esta conversa. É muito importante para mim, porque foi um livro que eu gostei muito. Eu já tinha gostado muito do Baioa, do livro anterior do Rui. Ele sabe, penso que fizemos uma apresentação também na FNAC do Alameda, e realmente são livros que nos abrem mundo, que nos fazem questionar. Eu estava-lhe a dizer que há pouco li a última página do livro e não vou fazer qualquer tipo de spoiler na apresentação, estejam tranquilos, mas mudamos a nossa perspectiva sobre o que é a ficção, sobre o que é que importa contar. Portanto, eu vejo aqui, e eu leio bastante, muitos escritores e muitos escritores portugueses, e vejo aqui nos livros que tu escreves, Rui, algo que me dá sempre muito prazer a ler. Eu leio com muita vontade, leio de forma ávida, e tudo bem que na vida nós precisamos às vezes de um bocadinho de tédio, faz falta, mas não é isso que eu encontro aqui nunca. Depois leio a seguir outra coisa menos voraz, e é bom também em determinadas alturas da vida, em determinadas fases, porque conseguimos mergulhar em histórias, mergulhar em personagens, mergulhar em caminhos, em cidades que nos dizem tanto, particularmente aqui que temos o Porto, que é a minha cidade, acredito que seja a cidade da maior parte de vocês, e que é a cidade também do Rui. Quanto mais não seja de coração, não é? Então, eu normalmente costumo improvisar bastante, mas eu gostava de vos ler um texto que eu escrevi a quente, ou seja, quando eu terminei de ler o livro, que foi hoje de manhã, eu sentei-me imediatamente no computador e escrevi este texto. Vocês não se preocupem muito quando as pessoas dizem que vão ler textos, eu começo logo a olhar para o número de folhas que têm na mão. É uma coisa que eu faço logo para ver se vou apanhar uma seca média, grande ou não. É só uma folha, está bem? Portanto, eu sou professor de português na Universidade, de português a estrangeiros, e é frequente os meus alunos, que são todos obviamente estrangeiros, que estão cá a estudar a língua portuguesa na Universidade, e assim quero crer são ávidos para receber aspectos da nossa cultura, referirem-me que Portugal está ao contrário. E passo a explicar o que me dizem. Em comparação com países como Espanha ou Itália, dizem-me que os portugueses estão ao contrário. Dizem-me que vão a Lisboa e que as pessoas são sisudas, são antipáticas, o seu olhar atravessa-as, e têm sempre coisas urgentíssimas a tratar, coisas essas que relegam para o oblívio de um dia destes, qualquer contacto mais afável, abraço, olhos nos olhos. Ao passo que no Porto, dizem os meus alunos, claro, e não é a minha opinião, ou melhor, pode ser, mas quero deixar assim na dúvida, eles dizem-me que no Porto, claro, e longe de mim estar a estabelecer um contraste tão depreciativo para agentes da capital, no Porto encontram algo semelhante a uma Nápoles ibérica. Pessoas de coração na boca, coração esse que se espelha numa particular sinceridade, que é uma mistura de palavrão e afeto. É uma frontalidade, para usar uma palavra mais mediática hoje em dia, que lhes faz saber sempre com o que contar. E essa segurança férrea que as pessoas do Porto transmitem vem sempre na forma de surpresa, de interjeição, de mistura de algo muito concreto e de fantasia. É como se fosse quase um diamante feito de granito. Rui Coceira, que eu tenho aqui ao meu lado, foi ao centro desse coração da Invicta, de alma portuense, e traz-nos um romance em que uma rapariga da Sé, nascida e criada, guia turística no Porto de hoje, conta, através da escrita, a alguém o seu dia-a-dia, numa malha em que se entretecem factos e emoções, chuva e calor, rio e mar, passado e presente, sonho e memória. É vida, portanto. Temos um homem, escritor, que dá vida a uma personagem feminina sem cair nos lugares comuns habituais dos autores que escrevem mulheres. Não, ela não vai sentir atração por outra mulher e em nenhum momento vai dizer que pela primeira vez na vida fez amor e não sexo. Beta é uma mulher que se vê a braços com o desmoronar do seu conforto. Morre-lhe a avó, figura central da sua vida, e expulsam-na do seu bairro, para, no seu prédio, construírem aquilo que virá certamente a ser um desses luxury, very typical lofts, terrace, bed and breakfast, enjoy premium, quality exclusive, que é
que, é certo, tornaram mais coloridos lugares como o Morro da Pena Ventosa, lugar da ação, mas tão insossos como aquele último andar do Via Catarina, com as fachadas a imitar as casinhas da Ribeira e que são tão somente os armazéns da Praça da Alimentação. O Porto transformou-se no último piso do Via Catarina. Vale a pena pensar um pouco nisto. Eu sou do Porto, nasci na Lapa, passei os primeiros anos da minha vida entre Santa Catarina, São Lázaro e as Fontainhas, para assentar praça aos 6 anos nas Antas, quando ainda havia por lá quintas, hortas, tróleis e aqueles fios elétricos nas ruas que de repente se soltavam todos e faziam uma chuva de faíscas que às vezes matava alguém. Em adolescente não me passava pela cabeça ir à Sé, até porque estava escrito num pórtico no mercado de São Sebastião, à entrada da Rua Escura, bem-vindos ao inferno. Era o Porto, maior supermercado de droga da península, as máfias a dominar, a ideia de que no último andar da Torre 1 do Aleixo vivia uma célebre personagem que elegia presidentes. Torre essa a que nem as meninas da assistência social subiam. Fui assaltado de seringa, de navalha, de empurrão, de ameaça, até me saberem primo de um dos gunas mais importantes da cidade e me deixarem em paz. Foi esse Porto também que passei horas a escrever em casa e que hei de um dia recuperar para o opor ao atual, ou melhor, ao centro atual, porque saindo do olho do furacão, visitável, mas não residencial, percorremos a Constituição, Costa Cabral, Faria Guimarães, Antero de Quental, Serpa Pinto, Heroísmo, Pinto Bessa, e esse Porto agonizante de lojas fechadas, casas decrépitas, esquinas duvidosas, tudo ao abandono, ainda existe. O que se fez nos últimos anos foi abandonar essas artérias, ainda mais do que antigamente, e concentrar tudo naquilo que inglês quer ver, por enquanto. Mas regressemos ao livro. A voz de Beta embala-nos em factos que muitas vezes desconhecia sobre a minha cidade, sem nunca, mas nunca mesmo nos cheirar a Wikipédia ou a manual de história. Rui Conceiro apresenta-nos um Porto carregado de alma, que se vê nos edifícios, nas histórias, nas personagens. O Porto como personagem principal do seu enredo, um Porto que nos mostra, nas palavras do autor, que o sangue só ferve quando o coração sente. Vínhamos de Gorda e Feia, já confiantes na qualidade desta escrita, feita de renda, de pormenor, e chegamos agora a um Porto que existe dentro de cada miúdo do Porto, como eu sou, mas cujas emoções são universais, tornando assim a leitura deste livro um espaço de vida e fantasia, já que muito pouco importa a verdade a quem escreve. Como diz o autor, a verdade deve estar na leitura. E está lá, tão bela. Obrigado, Rui, por esta homenagem à nossa cidade. Gostava de te perguntar, em primeiro lugar, se, focando muito, ou somente, o cenário do livro no Porto, tu tiveste alguma preocupação em tornar o Porto uma cidade universal, em dar alguma universalidade à obra, para que outras pessoas que não são do Porto a possam ler e a entender com aquele objetivo que tu tiveste? Bom, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, obrigado à FNAC pelo convite para estar aqui esta tarde e obrigado ao Álvaro Coria por estar aqui hoje a conversar comigo, obrigado pelo texto que leste e que desmonta uma série de características deste livro o que não surpreende. O Álvaro, para além de, como já perceberam, professor de português, é também um leitor muito experimentado, é um dos melhores divulgadores de literatura que nós temos no nosso país. Tem um projeto com o Ludgero, um projeto muito interessante chamado Literacidades, que vocês podem acompanhar nas redes sociais, procurem no vosso Instagram e vale a pena de facto seguir o trabalho do Álvaro e do Ludgero. E para além disso é também escritor e portanto eu tenho sempre muita curiosidade e muita vontade em perceber o que é que os meus pares entendem daquilo que eu faço, e esta leitura que o Álvaro fez vai ficar aqui a reverberar e é de lhe prestar atenção mais tarde. Agora, respondendo à tua questão, eu utilizei para este livro o mesmo critério que tinha utilizado no livro anterior, que é um critério de despreocupação total com o resultado e com os meios para atingir esse resultado. Porque acredito que, de facto, só conseguimos produzir literatura verdadeira se o fizermos em total liberdade, sem preocupações com o efeito, nem com o resultado e sem nenhuma preocupação que não seja a de conseguirmos agradar a nós próprios. E, portanto, eu sabia de forma minimamente estruturada aquilo que queria fazer,
não estava preocupado com o efeito que isso pudesse produzir no leitor se eu estivesse satisfeito no momento daquela primeira leitura ou das leituras que se vão fazendo à medida que se vai escrevendo. E, portanto, a dado momento eu percebi que este livro tinha características muito diferentes do livro anterior. O livro anterior, a Aldeia de Gorda e Feia, talvez seja uma aldeia universal. Aqui a cidade do Porto é uma cidade muito particular, com muito detalhe, que provavelmente não poderá ser outra cidade, mas que tem características que são comuns à maioria das cidades, digamos, de média ou grande dimensão, que, tanto em Portugal como noutros países, e isso tem que ver com este processo de gentrificação que a cidade está a viver, com a substituição de umas pessoas por outras e com uma transformação urbanística que tem, naturalmente, coisas más e difíceis para os que são de cá. Tem também grandes vantagens para a cidade, não se é assaltado em qualquer circunstância tão facilmente como era há uns anos atrás, a cidade não está decrépita e decadente, pelo menos nestes contextos. Há uma economia que nasce ou que floresce a partir destas atividades. A grande questão, no meu entender, e era muito isso que me interessava abordar, é a seguinte: este porto antigo, que está instalado no Morro da Pena Ventosa e que é o verdadeiro Porto Invicto, esta é a verdadeira cidade invicta, aquela que está dentro da Cerca Velha, permaneceu imutável do ponto de vista das suas características físicas, mas também identitárias, durante séculos. Este porto está, até posso dar já um exemplo, muito próximo do Porto medieval. Mas isso foi assim até há 10 ou 15 ou 20 anos. De repente está a sofrer uma grande transformação por conta desta atividade económica de que aqui falamos. E esta transformação é uma transformação que está a ocorrer muito depressa. Isso terá naturalmente consequências do ponto de vista da identidade e da cultura, essa tal identidade e cultura que tanto distingue a cidade do Porto, que às vezes é uma hiperidentidade, não é? Porque é muito facilmente caricaturável. O Porto é uma cidade muito literária, não é? É fácil transformar o Porto em literatura, porque facilmente encontramos as personagens, tipificamos ou criamos arquétipos a partir de qualquer pessoa que encontramos na rua. A cidade, do ponto de vista paisagístico, também se oferece muito à literatura e à poesia, portanto é fácil. Mas a questão, no meu entender, é esta. Há uma transformação abrupta e por isso é que neste livro encontramos um exemplo de uma senhora que mora no último andar de um edifício antigo, daqueles edifícios estreitinhos que caracterizam a sede do Porto, e que de 15 em 15 dias tem a filha a estacionar o carro à porta para a ir buscar e a levar para Gondomar para tomar banho. E este é um dos poucos episódios que eu roubei à vida real. Eu tenho um amigo que mora, não exatamente no Morro da Pena Ventosa, mas um pouco mais abaixo, num resto de chão de um prédio antigo, e no último andar morava uma senhora com dificuldades de locomoção, e eu um dia estava com ele lá num domingo, e chegou um carro e ele disse: olha, sabes o que é que vem fazer? Vem buscar a minha vizinha do último andar para ir tomar banho. De 15 em 15 dias a filha vem buscá-la para tomar banho porque ela não tem quarto de banho em casa. E isto é um Porto, isto é uma cidade, digamos, isto é uma forma de viver medieval. E mesmo ao lado está um prédio com alojamento local extraordinário, 5 estrelas e todas essas características ou formas de o descrever. E o chão de mármore. Exato, que tu referiste. E, portanto, interessava-me abordar estes contrastes, não tenho nenhum objetivo de moralizar e de dizer o que é que está certo e o que está errado, acho que isso também não compete a um escritor, mas interessa-me iluminar realidades. E esta é uma realidade contemporânea que eu acho que não podemos ignorar. Acho que uma das obrigações, ou digamos, se calhar não é uma obrigação, mas acho que algo que fica bem a um escritor e que faz sentido no trabalho literário é justamente ser capaz de mostrar o tempo que viveu. E nós podemos utilizar, e eu gosto de utilizar naquilo que escrevo, os temas clássicos da literatura, como a perda, a morte e o amor, estão neste livro como estavam no livro anterior, e como estão em toda a literatura que se fez em todos os países, mas interessa-me muito convocar também temas que são profundamente contemporâneos,
como este que já referimos da gentrificação, ou um outro que aparece na segunda metade do livro das alterações climáticas. Eu nem sou nenhum ecologista, mas interessa-me mostrar o mundo em que eu vivo. Acho que só isto é que faz sentido. Se isto perdurar alguma coisa no tempo, quero que olhem para trás e digam: epá, este tipo escreveu sobre algumas das coisas que eram prementes no seu tempo. E tu fazes isso de uma forma que não é panfletária, e isso também é muito importante, e foi uma coisa que eu gostei muito. Ou seja, não existe aqui, por exemplo, uma idealização do passado. Muitas vezes nós temos tendência a achar que as coisas estão más hoje, e que antigamente é que era bom. Mas se formos a pensar, no meu caso, eu não gostava de ir para a escola e ser assaltado todas as vezes que saía. Por isso, nesse caso, o Porto está muito melhor. Foi difícil para ti, ao escrever, não te dares a alguma opinião, como eu disse, mais panfletária ou mais saudosista? Então, isso é uma excelente pergunta, Álvaro, porque de facto muitas vezes sentimos a tentação de veicular as nossas opiniões numa história. A verdade é que as nossas opiniões não interessam nada e não são para ali chamadas, porque quem está a contar a história nem sequer é um narrador omnisciente que pudesse de alguma forma ser eu. É uma mulher, que não sou eu, que não tem a minha idade, não tem a minha vida, eu não conheço as experiências dela, não vivi na Sé, não cresci na Sé, não sou mulher, não tenho a idade dela, não tenho o percurso dela, e portanto o desafio era justamente o de me pôr noutra pele e de veicular opiniões que fossem verosímeis ou plausíveis na cabeça daquela pessoa. E isso acontece com todas as personagens do romance. É o desafio que nós temos. É o de muitas vezes pensarmos que vamos fazer determinada coisa e depois, por conta do que escrevemos antes ou das características que oferecemos à personagem ou à situação, sermos obrigados a fazer outra coisa. Às vezes temos a ideia de fazer da personagem A um vilão e ele acaba por não ser, ou de o pôr em determinada circunstância, mas essa circunstância não vem a ocorrer porque o que contámos antes impede-nos de levar a história para esse ponto, não é? Se nós dizemos que fulano, determinada personagem, sei lá, acaba de comer um bife, nós não vamos a seguir dizer que é vegetariano, não é? Ou teríamos de criar uma exceção, o que já não tornava a narrativa uma coisa fluida, não era? Não funcionaria. E, portanto, temos de ter essa noção e temos de ter, às vezes, um bocado de sangue frio, alguma coragem e bom senso para não deixarmos contaminar a história pelo que são as nossas opiniões. E por isso é que, quer dizer, eu acho que embora haja aqui uma certa dimensão política, porque este tema é um tema político, não estão aqui as minhas opiniões, ou se estão, elas estão diluídas numas ideias e noutras, porque a própria personagem principal não tem certezas em relação a esta circunstância, porque ela diz... ela a Beta, a protagonista, é guia turística. E ela diz, bom, a mesma circunstância que me dá o pão, ou seja, que lhe paga as contas no final do mês, é aquela que lhe tira a casa, porque ela a certa altura perde o direito de morar na casa onde está, é despejada, e portanto ela vê-se a braços com uma situação profundamente muito complexa e contraditória, não é? Porque o turismo de facto alimenta todos os dias, mas também lhe está a tirar aquela casa e o local onde ela cresceu e o único sítio que ela conheceu até então. Portanto, nenhuma situação deve ser vista só de um ponto de vista, e esse ponto de vista nunca deve ser o do autor. Falaste aí em várias personagens que vão ganhando dimensão e vão ganhando relevo. Há muitas personagens mesmo muito engraçadas naquele, que não só moram naquele morro, como no próprio bairro da Sé ou até fora. Nunca te sentiste tentado, acho que deves ter sentido, mas nunca te sentiste tentado depois de começar a discorrer sobre essas personagens e elas transformarem-se em personagens principais? É porque poderia ter acontecido algumas personagens que de facto surgem e até têm alguma força e alguma graça e depois acabam por não aparecer mais porque a história não o pedia e porque não fazia sentido, e elas aparecem em determinados contextos muitas vezes para dar um colorido ou para mostrar, criar certos ambientes. É quando o começo do livro é um começo de desenho do ambiente
da Sé, do Morro da Pena Ventosa, a criação, digamos, de um cenário, e há personagens que aparecem aí e que depois não aparecem mais à frente, algumas delas até morreram, outras mudaram de vida, mas é importante que surjam naquele momento para criar, como eu dizia, esse colorido. Posso dizer-te que algumas personagens, na minha versão inicial, até desapareceram do livro e estão a autonomizar-se noutras histórias, em contos e tudo, porque tinham densidade para isso e não, digamos, não serviam a história da forma que eu queria. Em certos momentos nós temos de tomar essas opções, perceber se aquilo que estamos a fazer faz sentido e é necessário para a história que estamos a contar. Às vezes é doloroso, porque temos de tirar coisas das quais gostamos. É mesmo, e é uma tentação manter. Ir por ali fora. Sim, é, porque uma pessoa está a gostar daquilo, nesse momento temos de pensar, caramba, nós estamos a escrever para nós, ok, eu quero gostar disto no final, mas isto tem de fazer algum sentido, não é? E às vezes temos de poupar o leitor a certas, às vezes até a certas vaidades, porque acontece uma pessoa escrever uma frase e pensar, epá, que esta frase está bestial, este parágrafo está excelente, pá, escrevi isto, ficou mesmo bem. Mas, na verdade, aquilo às vezes não serve para nada. E às vezes temos de ter a coragem, ou alguém amigo a dizer-nos, epá, tira isso não é preciso. Nós próprios às vezes conseguimos ter esse discernimento, outras vezes nem tanto. A verdade da ficção é essa, é ter esse discernimento, muito menos... A verdade concreta não interessa nada, mas a verdade depois que os leitores vão ler é essa. Nós vamos criar uma possibilidade de verdade, não é? É isso que nós queremos, é que as pessoas leiam a história sabendo que aquilo é ficção, estabelecendo connosco o tal pacto de verdade e sentindo que aquilo poderia ter acontecido. Não interessa se é totalmente plausível ou verosímil, tem de haver uma base, se queremos fazer uma história realista, tem de haver uma base de plausibilidade, mas não tem de ser totalmente real. Nesta história, a estátua do Vímara Pérez a dado momento ganha vida. Quer dizer, toda a gente sabe que aquilo em teoria não iria acontecer e depois podemos pensar, mas isto é o quê? Isto aconteceu mesmo? É a narradora que está a ter um delírio? É apenas imaginação? É um sonho? Na verdade não interessa. Na verdade não interessa nada. A liberdade parece-me que é... a verdade parece-me que é a liberdade, é o autor escrever com toda a liberdade. E essa liberdade passa por colocar na ficção os gostos, os anseios, as inquietações e as obsessões de cada autor. Se nós pusermos isso na nossa escrita, eu acho que estamos a fazer uma literatura verdadeira. Não quer dizer que essa seja a verdade, mas é uma literatura verdadeira. Porque o leitor vai sentir que é verdade. É isso que eu ia dizer, o leitor sente. É isso. E, portanto, se eu estiver a pôr aqui coisas que são só minhas, ou que só me interessam a mim enquanto indivíduo e não a mim enquanto autor, eu não estou a ser verdadeiro. E, portanto, o resultado também não será verdadeiro. Temos palavras como pisteleiro, lorpa, lampeiro, vitorinos, etc. Eu percebi-as a todas porque sou de cá. Gostava, em primeiro lugar, de saber se recorreste a algum trabalho sobre a gíria e o calão portuense, e depois se a tua editora não te recomendou ter uma coisa que às vezes tem nas edições brasileiras, que é o glossário, porque eu imagino uma pessoa de Lisboa a ler. Não, olha, nem passou pela cabeça. Estou a brincar, porque eu odeio os glossários. A maioria dos termos eu conheço, houve 2 ou 3 que encontrei e que quis usar, como acho um maravilhoso, um insulto que utilizo aqui, que acho ótimo, que é fritalêndias. Seu fritalêndias, acho bestial, tem muita piada. E esses eu quis usar, a maioria de facto, lorpas, sei lá, lembro-me do meu avô utilizava muito essa palavra. Essa gíria, esse calão, este falar portuense foi uma coisa de que eu gostei sempre muito e que eu acho que é altamente literário. Antigamente as pessoas hesitavam e evitavam colocar tudo o que era mundano e prosaico na literatura porque achavam que isso não era matéria literária. Nada mais errado. Basta pensarmos no Camilo ou no Essa e percebermos que o cotidiano faziam parte ou faz parte daquela literatura e pode fazer parte da literatura. Tudo pode ser matéria literária se for bem feito. E eu tento fazer as coisas o melhor que sei para que depois, de forma harmoniosa, possam aparecer no mesmo livro, na mesma narrativa,
o emprego dos recursos expressivos mais complexos e esta linguagem mais rasteira de tasca que todos nós gostamos. Acho que tudo isso se pode compaginar. É isso que eu procuro fazer e gosto disso porque sou daqui. E se alguém não entender, se não forem de cá, tentem entender, sei lá. Nós também, quando lemos o Borges ou o Beckett, não entendemos à primeira, não é? Temos de fazer um esforço. Também, quer dizer, eu não estou aqui para facilitar a vida a ninguém. Claro. E eu estava a brincar com a questão do glossário, não há nada que irrite mais do que abrir um livro brasileiro e ver lá o que é bagunça e coisas do género que todos nós sabemos, é passar um atestado de burrice. Claro, e no limite acabamos por entender, não é? Tiramos pelo sentido e podemos pesquisar, já agora, que hoje em dia não é difícil, não é? Sim, há um autor brasileiro que é o Giovanni Martins, que a linguagem de favela, do Rio de Janeiro, ao início custa um bocadinho entrar, mas a certa altura uma pessoa já vai por ali fora. Sim. E muito do vocabulário utilizado e muitas das expressões fizeram-me lembrar os meus avós portuenses, não é? que viviam ali na zona do São Lázaro, Fontainhas, por ali, e lembrei-me muito deles. Foi uma experiência muito terna também, porque eles já cá não estão, e foi uma forma também de me voltar a recordar. E fiquei a pensar na questão dos idosos, que é uma questão também muito abordada aqui no livro, a forma como nós tratamos os idosos ou como não lhes damos visibilidade suficiente. Hoje em dia temos muitas bandeiras e fazemos muitas marchas, e que bom que as fazemos e ainda bem que elas estão, se falamos livremente, mas de repente ao lado de uma bandeira devia haver outra pelos idosos, não achas? E acho que é... O grande problema da questão dos idosos é que as pessoas que não são idosas não se lembram que também vão ser idosas. E, portanto, esquecem-se que os idosos somos todos nós, ou esperemos chegar lá também, não é? E nós somos um país que está a caminhar, de facto, para ser cada vez... Já é um dos mais envelhecidos do mundo, mas está a caminhar para ter uma população extremamente envelhecida. Dentro de alguns anos vamos ter mais idosos, claro, muito mais idosos do que jovens. Não sabemos como é que a nossa segurança social vai poder funcionar, não sabemos como é que o próprio país vai funcionar, e ainda há gente que não quer que venha para cá estrangeiros, eu não entendo, porque nós vamos precisar deles para trabalhar e para nos alimentarem, porque nós não vamos poder trabalhar para sempre e vamos viver cada vez mais anos. Claro que também essa situação, como esta da gentrificação, tem de ser regulada. As coisas não podem acontecer à balda e são transformações que estão a acontecer muito rapidamente. E, claro, há coisas que não estão a funcionar, há coisas que não estão a acontecer ou a suceder ou a funcionar da forma correta e, portanto, também essas precisam de reflexão e, portanto, isto também é um tema que eu acho que a literatura deve iluminar para que nós possamos refletir um pouco a propósito disso. Não é a obrigação, nem é o papel do escritor fazer essa reflexão. Mas no meio disto tudo, esqueci-me do que tinhas perguntado. Eu também. Não, estava com a questão dos idosos. O tema dos idosos. Quando eu dizia há pouco que acho que é importante nós convocarmos para as coisas que escrevemos os nossos interesses e as nossas preocupações, de facto este é um tema em comum com o livro anterior, que se passava numa aldeia quase deserta, habitada só por meia dúzia de velhos, e eu aqui volto também a esse contexto porque essa é uma das minhas preocupações, é uma das minhas obsessões. O Vargas Llosa chama-lhe demónios, os demónios dos autores, não é? Nesse livro fantástico chamado A História de um Deicídio, em que o Vargas Llosa analisa a escrita do Gabriel Garcia Marques e os 100 anos de solidão. Ele diz: o Garcia Marques conseguiu fazer um livro tão bom porque escreveu a partir dos seus próprios demónios. Os demónios de cada um são exatamente aquilo que eu dizia, as obsessões temáticas, mas também formais, mas sobretudo temáticas, que cada um de nós tem cá dentro e pode, e no meu entender deve, pôr na sua literatura para fazer aquilo de que falávamos há pouco, a tal literatura verdadeira. A minha escrita só será verdadeira se comparecerem nela estes temas. Um deles é, de facto, esse do... Eu dei-me sempre muito mais com pessoas, ou mais facilmente com pessoas mais velhas. Claro que tive sempre amigos da minha idade, mas de alguma maneira havia um comprimento de onda, uma sintonia mais aproximada da sintonia dos mais velhos. E interessavam mais as conversas, os temas dos mais velhos, e sempre houve uma facilidade de relacionamento maior com os muito mais velhos do que com os da minha idade. E se calhar por isso hoje escrevo sobre eles.
Isso acontece porquê? Porque eles têm mais histórias, têm mais memórias, têm mais vida. Talvez seja por isso, talvez seja também porque prestam atenção a coisas de que eu gosto e que as pessoas mais novas não valorizam. Se calhar é por isso que me dizem muitas vezes, ainda esta semana na quarta-feira na Lelo, conheci um senhor de 84 anos que se aproximou de mim e disse: olha, eu li o seu primeiro livro, ainda não li este, mas eu pensava que o senhor era muito mais velho, pensei que fosse assim uma pessoa quase da minha idade. E eu disse: ok, eu tenho uma alma velha, será isso? Porque de facto há um certo conjunto de interesses que eu tenho que nunca foram propriamente os interesses das pessoas da minha idade, e talvez por isso eu me tenha aproximado mais das pessoas mais velhas. Há uma grande maldade que é feita à personagem principal, a Beta, como tu já referiste, que tem que sair da Sé e ir viver para outra zona, que embora seja Porto, não é? Ela faz questão de que o código postal ainda seja, não diz lá o código postal, mas faz questão de ainda viver dentro da circunvalação, não é? O Porto é uma cidade muito definida, sabe-se bem o que é Porto, o que é que não é. Tudo que está dentro da circunvalação é Porto e o que está fora não é, a não ser ali um ponto de interesse mobiliário em frente ao São João, não é? Que continua a chamar-se Porto. Tu achas que este deslocamento das memórias dela, ou seja, achas que este desenraizar dela da Sé, esta ida para o outro lado, que pode ter contribuído para o que ela está a fazer neste livro, que eu não vou dizer o que é, mas achas que essa deslocação pode ter tido outra dimensão, ou uma dimensão mais era uma das minhas ideias, não é? É perceber em que medida é que as transformações profundas e os traumas que nós vivemos nas nossas vidas definem o nosso futuro e, mais do que isso, porque isto é uma espécie de diário, definem o nosso presente e nos transformam, não é? E a forma como ela vai encarando a evolução da própria vida tem muito que ver com essa transformação que ela está a viver. E, portanto, ela uns dias diz uma coisa e outros dias às vezes diz outra coisa que é um pouco contrária ou contraditória. Porque a vida real também é assim, não é? Nós somos seres profundamente contraditórios, não é? Somos capazes do bem e do mal, do assim, e de um dia ter uma opinião e no dia seguinte ter uma opinião completamente contrária e de defender com a mesma intensidade. Porque somos humanos. E, portanto, interessa-me mostrar essa humanidade, porque só essa humanidade é que consegue fazer a tal literatura verdadeira, seja lá ela o que for. Achas que ela se apaziguou com a ideia de sair da Sé? Pois não sei, temos de lhe perguntar. Há muita coisa sobre ela que eu também não sei. Não é? O que acontece aqui, esta parte é a parte que se pode contar sem defraudar ninguém. Estou aqui a fazer um esforço, já perceber. Não é muito fácil falar deste livro sem revelarmos ou sem tirarmos algum gosto ao leitor. Mas o que eu posso dizer é que a avó da Beta é a mulher que para ela, no fundo, é avó, mas também mãe, pai, irmã, é tudo para ela, porque foi a pessoa que a criou. Ela morre, nós sabemos isso logo no começo, portanto não estamos a dizer nada de extraordinário. Era uma mulher analfabeta, mas uma mulher especial, digamos assim, com muita sabedoria, sendo analfabeta, e ela gostava muito que a neta, a Beta, lesse para ela todas as noites. E gostava tanto disso que até lhe pedia para ler toda a correspondência que chegava, e às vezes essa correspondência era apenas a conta da água e da luz, e ela pedia-lhe para ela ler a carta toda. Mas filha, por favor, lê tudo. No fundo ela gostava daquele momento mais do que propriamente do que estava a ouvir, não é? E quando a Beta aprende a escrever na escola, a avó pede-lhe que ela todos os dias conte como é que foi o seu dia por escrito, o registro num diário, e depois lhe leia à noite. E quando está, digamos, no leito de morte, a avó diz à Beta que gostava que ela mantivesse essa tradição, que continuasse a escrever mesmo depois dela própria morrer, porque de alguma forma isso iria mantê-las unidas. E este livro é isso. É o livro que a Beta escreve à avó depois da avó morrer, mas depois acaba por se transformar em muito mais do que isso, porque as circunstâncias transformam-se profundamente. Aliás, eu posso também aqui contar mais uma coisa, porque também vocês vão encontrar logo nas primeiras páginas. A Beta, por se sentir tão distante da sua avó, começa a sofrer. Há um dia em que ela entra em casa e, para além dos objetos, a casa onde morava com a avó e da qual ainda não tinha saído,
E para além de encontrar os objetos todos que eram da avó, não é? Os móveis, as coisas que ainda estavam nos mesmos lugares, ela encontrou o cheiro da avó. Ainda estava lá o cheiro da avó dela. Que é uma coisa que se calhar vocês também já sentiram na vossa vida, não é? Quando uma pessoa já não está, mas o cheiro dela ainda está nas coisas dela. Ou na casa que ela habitava e que nós ainda temos de guardar por alguma razão. E aquilo mexe tanto com ela, que ela de repente tem uma ideia um bocado maluca e começa a sentir falta da avó, vai procurar uns contactos, encontra uma empresa de marketing de canaveses e encomenda a essa empresa de marketing de canaveses um caixão e manda vir um caixão para casa, põe o caixão na sala de casa e deita-se no caixão, e é dentro do caixão que ela escreve esta história, porque sente que está mais perto da avó. Depois, muitas páginas adiante, ela pergunta-se: mas o que é que me passou pela cabeça para estar a escrever dentro de um caixão? Eu não sei, mas ela saberá. Sim, até que ela fica com os cotovelos a doer e tal, não dá jeito nenhum. Quem é que vai escrever Exatamente. Para dentro de um caixão? Só um maluco. Essa tua forma de abordar, eu diria que no Baiô existe mais uma questão fantástica, não é? Existe mais uma questão da ordem do fantástico. Aqui eu acho que é mais da ordem do incrível, ou seja, já contaste essa da Beta a escrever no caixão. Eu não vou contar outra que acontece, que define muito o curso. E é importante esta palavra, não é? Define muito o curso do que acontece, mas não é, ou seja, não é impossível. É em termos da natureza da realidade como a conhecemos, aquilo podia acontecer. É altamente improvável que aconteça, mas podia acontecer. Tu gostas de brincar com esse equilíbrio entre essas duas coisas? Eu gosto de andar nessa corda bamba, quase como um equilibrista ou um trapezista, em cima dessa corda que está muito esticada, mas que nós sabemos que representa sempre um certo perigo. E se pusermos um pé de um lado, vamos cair e o leitor não vai acreditar ou a história não vai funcionar. Se pusermos o pé do outro lado, eventualmente aquilo torna-se banal. E este equilíbrio entre o que pode ser verdade e o que pode não ser, ou que não será, claramente, entre a verdade e a mentira, é uma coisa que me interessa muito, porque a vida também se faz nesse limbo entre o que é real e irreal. Isso tem muitas vezes que ver com os nossos sonhos, com as nossas fantasias, e eu quis muito que este livro fosse um livro sobre a fantasia e o poder da imaginação. O leitor percebe isso já numa fase muito adiantada do livro, e também quis explorar e tentar perceber em que medida é que a imaginação pode ser um refúgio para nós. Muitas vezes não temos essa noção. As crianças utilizam a imaginação como refúgio, não é? Nós percebemos isso. Eles estão aqui, podem estar a brincar sozinhos e a falar com pessoas que não estão lá. De repente, uma caneca pode ser uma pessoa, pode ser uma data de coisas. E isto serve quase como defesa para eles, não é? A vida dos adultos é uma grande chatice para uma criança. Não faz sentido nenhum, só têm obrigações, só têm de fazer coisas, estão sempre a dizer agora não podes, agora tenho de, agora é preciso, não sei o quê, agora temos de nos despachar. É uma vida muito chata, então eles inventam estes subterfúgios nos quais vivem muito mais confortavelmente, não é? E eu quis, mesmo sem ter nenhuma criança no elenco, abordar um bocado este tema, porque acho que isto, se calhar, tem mais influência nas nossas vidas do que nós muitas vezes imaginamos. E tu fazes isso muito bem. Se há coisa que, se me perguntassem, olha, faz só um elogio a este livro, seria a forma fina, como está feito o equilíbrio entre o romântico que nunca resvala para o piroso, que também é muito difícil fazer isso, e tu fazes muito bem, entre o incrível e o inverosímil, também, que são duas coisas que aqui estão muito bem equilibradas. E lá está, entre aquele pacto da verdade com o leitor, que aqui não é a verdade dos factos, que interessa muito ao jornalismo, mas à ficção não interessa nada, é o que menos interessa. Nós podemos descrever uma personagem na Idade Média com um relógio digital, está tudo bem, desde que faça sentido, não é? Isso não acontece aqui de forma tão vincada, mas esse tal jogo de espelhos entre esse equilíbrio onde então tu gostas de estar. Se me perguntassem o que é que eu mais gostei do livro, foi realmente isso. Faço-te uma última questão em relação ao que falávamos há pouco. Tu tens intenção de ou se calhar nem sequer,
Mas bom, vou perguntar na mesma. Tens intenção de que a tua obra seja, de certa forma, circular, que conversem umas coisas, uns livros com os outros, uns temas com os outros? É uma preocupação tua? Do ponto de vista temático, isso acho que será inevitável, porque eu não sei fazer outra coisa e, portanto, há temas recorrentes, não é? Falámos há bocado dessa obsessão pelos velhos, pelo envelhecimento e pela morte. Isso provavelmente estará em tudo que eu vier a escrever, duvido que não venha a estar. E isso, portanto, cria uma certa unidade temática. Mas também tenho muito interesse em criar pontes entre os livros, ou portas, vasos comunicantes, criar inter-relações, intertexto. Claro que isso depois poderá não ser discernível para todos os leitores, mas alguns vão perceber. Tu encontraste aqui ligações entre este livro e o livro anterior. Os leitores mais atentos, ou aqueles que lerem os dois livros de seguida, vão inevitavelmente encontrar pontos de contacto. Isso é uma coisa que me agrada, porque eu acho que se nós queremos construir uma obra, faz sentido que ela tenha, para lá da multiplicidade, alguma unidade. E, portanto, eu quis que este livro fosse um livro suficientemente diferente do primeiro, para ser outro, mas suficientemente parecido para ser meu. E encaro isto tudo como uma espécie de um mapa, não é? Mas é um mapa do mesmo continente. Só que dentro do mesmo continente há vários países. Este é um país ou uma cidade distinta daquela aldeia de Gorda e Feia do primeiro livro. E o desafio também foi um desafio de fazer algo que tivesse um lado de construção quase, digamos, continental, como eu dizia, porque este livro também tem uma série de dimensões. Se fosse um território, era um território irregular, é isso que eu quero dizer, o livro. Porquê? Porque tens partes do texto que são de cariz quase jornalístico, em que há um reporte dos acontecimentos. Tens partes do texto de cariz historiográfico, em que se mostra a cidade. Tens partes do texto que são profundamente romanescas e em que o que interessa é o enredo. Tens partes mais líricas que se aproximam mais de uma certa poesia, digamos assim. Tens outras que são mais reflexivas e que têm mais que ver com o ensaio. E o grande desafio que eu tinha em mãos era o de conseguir entretecer isto tudo e criar uma obra que, mesmo que tivesse essa tal forma irregular, funcionasse enquanto unidade. E é isso que eu quero fazer também com a minha obra em geral, é que haja a tal unidade para lá da multiplicidade. E antes de passarmos aqui ao público, afinal não era a última pergunta, porque surgiu uma outra entretanto. Eu gostava tenho sempre muita curiosidade com processos de escrita, não tanto o processo de escrita de onde escreves, se é computador, se é, enfim, não é isso que eu estou a falar, mas tu realmente, como eu dizia aqui no meu texto, tu nunca dás um caráter do Wikipédia àquilo que dizes, tudo faz muito sentido, ou seja, nota-se, acho eu, que não estás em frente a um computador a procurar na Wikipédia e depois a plasmar as informações todas no que escreves. Recorreste a testemunhos vivos, a pessoas que te contaram histórias? Não, houve uma altura em que tive a tentação, ou seja, eu fui para a zona do Morro da Pena Ventosa para conseguir mapear aquilo, passei lá algumas horas, sobretudo para ficar com umas impressões que me permitissem construir os cenários. Sendo certo que depois uma pessoa está no computador e se quiser verificar como é que é a fachada de uma igreja que refere, pode ir ao Google Street View ou outra coisa do género ou ver uma fotografia e descrever a partir daí, portanto isso é fácil, mas o que interessa é mais perceber o ambiente, não é? A forma como a luz entra nos espaços, as temperaturas, o ruído, tudo isso é muito importante e portanto eu passei ali algumas horas e a dado momento cedi à tentação de falar, perdoem-me, com os autóctonos, como se estivesse a fazer um trabalho de campo e deixa-me falar com as gentes daqui para ver como é que elas estão. E arrependi-me logo, porque eu encontrei exatamente aquilo que ia à procura e percebi, eu não quero isto, porque senão eu vou-me deixar contaminar. E como o tipo de literatura que eu quero fazer é um tipo de literatura independente da memória e da história, ou com alguma independência, eu quero viver sobretudo da imaginação,
eu disse, eu tenho de sair daqui, eu não posso usar este material, não vou gravar nada disto, não vou continuar aqui a falar com estas pessoas, senão isto vai contaminar o que eu estou a fazer e eu vou pôr isto na história que estou a fazer. Não é isso que eu quero fazer. Eu não tenho interesse em ser um autor da memória. Há muitos autores da memória fantásticos, eu respeito e gosto de ler, mas eu quero ser um autor da imaginação, eu quero ser um autor que cria o máximo que puder criar. Atenção, temos nós a noção de que não há nenhuma criação original, tudo isto é uma recriação. Este livro é resultado de todas as leituras que eu fiz, da escrita de todos os livros que toda a gente escreveu e, portanto, isto é uma construção coletiva. Quem acha que tem grande originalidade só pode ser um pacóvio, porque, de facto, essa originalidade absoluta não existe. O que nós fazemos, de facto, é construir a partir do que os outros construíram, e eu leio o livro do Álvaro e alimento-me do livro dele. O Álvaro lê os meus livros e há de se alimentar também daquilo que eu faço. E nós, os dois... E desta conversa? E desta conversa, e tudo aquilo que nós vamos recolhendo, porque somos seres recoletores que depois utilizamos consciente ou inconscientemente essa matéria nas coisas que escrevemos, tudo o que nós vamos apanhando é possível matéria literária. E, portanto, o processo é esse, e é esse processo que eu procuro nesta fase da minha vida. E neste contexto, há outras coisas que eu gosto de escrever que não têm um cariz ficcional, e aí eu gosto muito de apanhar o que a rua tem para nos oferecer de forma mais direta, no fundo de transpor da realidade vivida para uma segunda realidade, que é a realidade que vai ser lida. Aí apanho as coisas da verdade vivida de forma mais direta. Para a ficção isso interessa pouco. Aliás, até te posso dizer uma coisa. Vocês veem aqui na capa do livro, por teimosia, um prédio verde. Eu digo por teimosia porque o ilustrador, o Luís Alegre, não tinha um prédio verde na ilustração, e eu disse-lhe que tinha de ser. Quis muito que fosse. Não sei se vou gostar da razão. Não tem nada a ver com o Sporting, embora pudesse ser. Não te perdoa essa. Não, poderia ser. Mas porque a Beta, na história, sonha em viver num desses prédios de azulejos biselados, aqueles típicos do Porto, verdes, verde garrafa, que achava bonitos. Porque o prédio dela não tinha nenhum prédio, porque o prédio dela não tinha azulejos e não tinha desses, e de facto na Sé não há nenhum prédio, na zona mais antiga da Sé, não há nenhum prédio em azulejo. Este azulejo surgia mais nas casas burguesas, ou da pequena burguesia, nas da pequena burguesia isso já se via. Mas quando eu comecei a escrever a história, eu tinha posto a casa da Beta com azulejo verde na fachada. E só depois, um dia que fui lá, é que percebi, nenhuma casa aqui tem azulejo. E isso tem uma razão de ser, de facto, aquelas casas eram casas pobres. E, portanto, isso era um erro factual, digamos, histórico, e do ponto de vista do rigor e da fidelidade à verdade histórica, não fazia sentido, porque, de facto, não havia ali casas da pequena burguesia. Havia o bispado, que tinha todo o poder na cidade, mandava naquilo tudo, e todas as pessoas que moravam ali eram pessoas pobres. Foi o teu relógio no punho do guerreiro medieval. Bom, então eu passava agora para o público. Não tenham vergonha, nós estamos aqui entre amigos, está bem? Se quiserem fazer alguma questão, alguma pergunta, aguardem só que vos levem o microfone, está bem? E vamos conversar. Ok. Ali uma candidata. É muito difícil para quem conhece toda essa zona, não é? Eu quando vi o título, obviamente associei àquilo que eu vivi e que vivi muito profissionalmente há 40 anos nesse Morro da Pena Ventosa. E ao ler a história foi de facto, e achei muito interessante uma das frases que põe no início do César Pavese. Nas epígrafes, a do Pavese, é a última. Que a literatura é uma defesa contra as ofensas da vida. E de facto eu acho que esse livro, para muitas como eu, vai resgatar o muito mal que lá se viveu. E há um episódio, pronto, não revelando muito,
Mas há um episódio extremamente marcante que é quando a mãe da Beta se vai embora. E de facto esse sítio era um sítio de pessoas sem identidade. Muitas das avós não eram avós, tinham sido pessoas que ficaram com meninos e meninas que não tinham raízes, não tinham identidade, não sabiam quem eram. E encontrar agora uma história que dá identidade, nem que seja uma personagem, é fazer alguma justiça com essas vidas tão difíceis que ali se viveram. E não é só o problema da gentrificação, não são só, de facto, as fachadas que foram melhoradas, foram a identidade muito marcada de quem lá vivia, porque não eram só pobres, eram aqueles que não têm nada, nem direito a ter um pai e uma mãe, como muitas vezes tinham. Portanto, para mim foi, de facto, fazer-se quase que uma... não digo retirar o mal, mas adocicar aquelas coisas muito más que lá vivi. E adorei ler o livro. Há bocado falava aqui com a Bruna que não sei quem, não sendo do Porto, como é que vai apreender esta história, mas será um grande motivo para conhecer a zona e para ir mais além, certamente. Obrigado. É interessante que fale disso porque também tinha essa curiosidade, vou recebendo mensagens de leitores que não são daqui e já recebi várias de pessoas a dizerem eu nem conheço muito bem o Porto, mas agora fiquei com vontade de conhecer. Bom, se o livro tiver o condão de fazer com que as pessoas que moram mais a sul venham... Não, mas é que os do sul é que não conhecem bem o Porto. Exatamente. Quem mora a norte sabe onde é e conhece a cidade. Venham cá e percebam como é que é esta zona e o que é que temos para oferecer. Eu também não ficarei nada chateado. Já alcancei um bom objetivo. Sim, é impressionante as pessoas que encontramos em Lisboa que nunca vieram a Porto. A quantidade é chocante, não é? Chocante, nós que estamos frequentemente em Lisboa, não é? Uma vez, nunca mais me esqueço, quando comecei a trabalhar nos livros, íamos fazer um lançamento em Lisboa e estava uma senhora que era juíza, portanto, uma pessoa que decide a vida das outras pessoas e que, portanto, deve conhecer o país para poder decidir bem, imagino eu, mas ela disse, eu nunca fui ao Porto. É verdade, exatamente. Essa coisa indefinida das Caldas da Valência começa um pouco acima um pouco do Trancão, pode ser, que é o norte, esse território indefinido, que vai desde ali até aqueles sítios completamente desconhecidos que são, por exemplo, Bragança ou Vila Real, nem sabem onde é. Querem colocar mais alguma questão? Ali uma pergunta ao fundo. Parabéns, em primeiro lugar. De alguma forma este livro pode ser uma homenagem ao Porto e queria também perceber a curiosidade se a história é numa primeira fase concebida na mente, no pensamento e depois ao longo da escrita vai sofrendo transformações, é pré-definida e depois vai-se seguindo quase aquele guião. Como é que funciona? Respondendo à primeira pergunta, em certa medida é uma homenagem, na medida em que a escolha deste tema é uma escolha afetiva. Não é? Eu quis escrever sobre a cidade porque gosto da cidade. Não quis fazer uma coisa que funcionasse
claramente como uma homenagem, como as pessoas não tenho interesse, embora as pessoas tenham dito isso e eu percebo que isso faça sentido, mas eu não quis fazer uma homenagem, quis fazer um livro que fosse sobre a cidade e que fosse na cidade e sobre as pessoas da cidade, sobre a cultura da cidade. Não a quis homenagear, embora isso seja mais ou menos inevitável em função do que acontece no próprio livro. Portanto, eu acho que isso é natural e não me incomoda nada, porque de facto eu acho que a cidade merece todas as homenagens e o facto da cidade se ter mantido invicta é uma coisa muito bonita, é também muito romântica e muito romanesca, e portanto eu quis utilizar isso, como já disse há pouco. Do ponto de vista do processo criativo, eu tenho à partida uma ideia de base. No livro anterior, no Baiô, a ideia inicial foi a ideia de um velho que caiava às paredes das casas e arranjava as casas para não deixar a aldeia desaparecer. E eu praticamente só sabia isso quando comecei a escrever o livro. Neste livro eu tive duas ideias que se conjugam no próprio enredo, uma, digamos, numa primeira metade da história, que tem que ver com a identidade da melhor amiga da Beta, e na segunda parte do livro com uma tragédia coletiva que ocorre e que no fundo é um desafio que é colocado à cidade e que ela em conjunto vai ter de saber resolver. Estas duas ideias eram as ideias, digamos, iniciais que eu tinha para este livro, mas depois eu não faço esquemas, não faço estruturas. Uma vez vi no Facebook ou no Instagram uma fotografia da Joana, publicada pela Joana Bertolo, do espaço em que ela escreve, em que ela tinha uma parede com post-its de todas as cores, verdes, amarelos, laranjas, cor-de-rosa, todos encadeados, e aquilo era um esquema extraordinário do livro que ela estava a fazer ou que tinha acabado de escrever, e eu achei aquilo absolutamente fascinante. Pensei, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa assim. Não tenho organização mental para fazer uma coisa daquele género, nem para definir um plano à partida e conseguir levá-lo até ao fim. O que me acontece é que eu estou permanentemente a descobrir o livro que estou a escrever. E não é como aquela coisa, não é como o Lobo Antunes, que diz que a história lhe chega aos dedos e tal. Quer dizer, não é isso que acontece, não é? Eu não tenho nenhuma vontade de mitificar este processo. Quem escreve sou eu, né? O que é facto é que quando estamos a escrever, escrevemos num estado de consciência em que as ocorrências que fomos registando nos dias anteriores, nos meses anteriores, são utilizadas ali por nossa vontade consciente, mas também comparecem no texto uma data de informações que estão armazenadas no nosso subconsciente e que não só enriquecem a história, como também condicionam o que vai acontecer na história. E era como dizíamos há pouco, o que vai acontecer a seguir na história, era como dizíamos há pouco, a decisão que eu tomo agora, não é? De colocar determinada pessoa a comer determinada comida vai condicionar a ação futura e a decisão futura. E, portanto, tudo o que estamos a escrever neste momento condiciona o que vamos fazer a seguir. E a menos que tenhamos tudo muitíssimo definido, eu diria que é praticamente impossível conseguirmos levar uma ideia inicial até ao final e concretizá-la da forma como inicialmente tínhamos idealizado. Portanto, eu parto sem saber o que é que vou fazer e o que acontece no final é uma coisa completamente diferente daquilo que surge. Por isso é que eu não tenho ansiedade nenhuma em relação ao que vou escrever. Ontem o João Goberno perguntava-me se eu não estava ansioso, quando comecei o segundo livro, por ser o segundo e pelo primeiro ter sido bem recebido, eu não me sentia ansioso. Eu disse, olha, eu não me sinto nada ansioso porque eu não sei o que é que vai sair. Sei que isto acontece mais ou menos sozinho. Eu só tenho de me sentar e de escrever. E vou destapando a história e construindo aos bocados. E depois, se não for boa, eu posso por isso simplesmente não a publicar. Se eu gostar, publico. Mas não há razão para ansiedades. Mas não tens uma espécie de uma rede onde possas cair se te desequilibrares ou alguma coisa pensada? Não, porque o que acontece é que se as coisas não forem bem por um caminho, nós podemos inverter o caminho e há sempre solução. Às vezes a minha editora, a Sofia Fraga, diz-me, repara que isto que tu disseste não pode acontecer porque tu antes disseste não sei o quê. Então era alguma coisa que não batia certo.
e manda-me aquilo e eu passado 5 minutos respondo-lhe ela, caramba, já desta volta a isto tudo, sim, é só mudar, se o tipo ia pela esquerda é fácil, vamos pô-lo aí pela direita, não é? Se ele era de Gaia passa a ser do Porto, pronto, é só trocar, se é do Porto passa a ser de Gaia e então mudamos-lhe a família, mudamos-lhe a história e tudo se encaixa, acaba por se encaixar, isto é um permanente desafio à nossa criatividade e é isso que eu gosto, quando a coisa está difícil eu fico mais entusiasmado. E então, se não tivermos mais nenhuma Se questão... não houver mais nenhuma pergunta, eu posso sair daqui porque está um calor e eu estou a transpirar loucamente. O calor do Porto, não é? Fiquem com o isto Porto é na memória. impressionante, não é? As pessoas têm a ideia de que o norte é muito frio. Não é nada. Não. 30 É uma graus, brasa. 30 graus aqui são 40 em Lisboa. E aqui estão para aí 30. Então agradeço-vos novamente, em particular a ti, Rui, teres-me convidado para fazer esta Eu convido esta por teres vindo, por teres apresentação. aceitado. E espero que leiam, que gostem tanto como eu gostei. Encontramos-nos aqui, se calhar, para o ano ou noutro Talvez. destino. Muito obrigado a todos Obrigado pela vossa por terem presença. vindo. Muito obrigado.